Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9. Leremos dos versos de número 1 até o verso de número 9. Lucas, capítulo 9, do verso 1 até o verso de número 9. Assim nos diz a palavra de Deus. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também não devem ter 2 túnicas. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E onde quer que não receberem vocês, ao saírem daquela cidade, sacudam o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por todas as partes. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, e outros diziam: Elias apareceu, e ainda outros diziam: um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar João. Quem então é este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava para vê-lo. Oremos esse instante, irmãos. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, porque o Senhor tem nos dado a alegria e o privilégio de estarmos em comunhão, em celebração ao teu nome, em culto a ti, Senhor. Agora, Pai, fala ao nosso coração por meio da tua palavra, ilumina o nosso entendimento, que o teu Santo Espírito fale, ó Pai, por meio da tua palavra que está sendo pregada aqui, Senhor, para que sejamos santificados e conheçamos mais o Senhor, ó Deus. Assim pedimos a tua ajuda no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das características mais marcantes da igreja do Senhor foi que este povo de Deus, eleito de Deus, foi um povo que anunciou a mensagem do evangelho em todos os momentos e em todas as épocas, desde a fundação aqui da igreja de Cristo. Particularmente, eu tenho um apreço muito grande pela história missionária que aconteceram no século 5 e 6 da era cristã. Uma época em que a Idade Média se despontava, a igreja de Roma, ela se estabelecia como uma instituição, e já naquela época havia muitas práticas contradizentes à palavra de Deus. No entanto, meus irmãos, 2 personagens se levantaram na história, evangelizando a região ali da Irlanda. O nome dele é Patrício, conhecido na cultura popular como São Patrício. Ele chegou até aquela região trazendo um evangelho, um cristianismo bíblico, pautado nas escrituras, não a adoração a imagens, ou então a adoração, a veneração aos santos, ou o domínio do Papa, mas ele estabeleceu ali uma pregação itinerante da palavra de Deus. Igrejas foram plantadas naquele período entre os druidas, que eram um povo mágico da época, considerados também como bárbaros. E depois, 100 anos, um homem chamado Columba chegou até as terras da Escócia, as terras ali onde habitavam os celtas, estabelecendo mosteiros, e a evangelização progrediu de uma maneira linda naquele lugar, de modo que o cristianismo que se implantou naquela época e naquela região, era um cristianismo marcado pelo discipulado, pela evangelização itinerante, pelo ensino, pela instrução, pela cópia de vários documentos importantes, e isso de fato trouxe uma grande herança para aquelas regiões, que posteriormente experimentaram avivamentos sem iguais, e também o movimento da Reforma Protestante.
Chamo a atenção para esses dois movimentos históricos, porque isso nos ensina esse caráter da igreja missionário, evangelístico, que é marca do povo de Deus. E aqui no nosso texto nós vemos esta característica despontando logo no início ali no ministério de Jesus Cristo com os seus discípulos. Cristo, depois de ter feito vários sinais e maravilhas, ao demonstrar a sua autoridade sobre as forças da natureza, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre doenças e até mesmo a morte, no capítulo 9, nós vemos Jesus então comissionando os discípulos para fazer o mesmo que ele havia feito nas cidades por onde ele havia passado. E aqui então nós temos uma espécie, meus irmãos, de pré-comissão dos discípulos. Jesus treinando os discípulos ali para algo maior que virá a ser mostrado pelo próprio evangelista Lucas no livro de Atos dos Apóstolos, quando os discípulos receberiam ali poder vindo do Espírito Santo, e eles seriam testemunhas de Cristo em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. E isso demonstra essa característica tão primordial da igreja do Senhor. Com isso, Lucas está nos ensinando aqui, e com este sermão eu destaco o seguinte ensinamento para nós: Cristo chama, capacita e envia os seus discípulos, enquanto outros apenas ouvem falar deles, impressionados, mas sem fé para segui-lo. Nós vemos essas duas realidades que o texto aqui nos traz, sobre o envio de discípulos que confiam no Senhor, de uma igreja que está revestida de poder, da autoridade do próprio Cristo, para anunciar o reino de Deus. E depois, dos versos de número 7 até o versículo 9, o testemunho de um homem que ficou sabendo de tantas e tantas coisas maravilhosas, mas não teve fé para seguir Jesus, foi levado senão pela sua curiosidade, pela sua perplexidade. Então eu quero pensar sobre este texto com os irmãos nesse momento, e eu quero chamar a atenção de vocês em primeiro lugar para os versos de número 1 ao verso de número 6, que nos diz de fato que Jesus envia os discípulos para pregar e curar. Nesse texto, meus irmãos, nós encontramos aqui Cristo dando da sua autoridade, autorizando os discípulos a compartilhar o evangelho em algumas cidades, dando a eles ali uma espécie de treinamento, com ele ali presente, daquilo que viria depois da sua morte e da sua ressurreição. O versículo 1 começa nos dizendo o seguinte: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios e para curar as doenças. Primeira palavra que nos chamamos a atenção dos irmãos aqui, é para o fato de Jesus ter dado autoridade aos discípulos. O Senhor aqui já havia demonstrado a sua autoridade, como eu falei, em todas aquelas ocasiões. E agora ele está comissionando aqueles discípulos para imitar, desenvolver essa autoridade também, assim como ele fez. Para isso ele convoca os 12, aqueles que haviam sido escolhidos por Jesus para caminhar com ele de uma maneira mais próxima, sobre quem Jesus colocaria a responsabilidade de governar a igreja dele neste mundo. Então ele os chama, ele os convoca. Essa palavra, tendo Jesus convocado, nos traz essa nuance, esse peso de algo que é realmente oficial, de algo que é realmente real para aqueles homens. Eles seriam enviados não debaixo de qualquer autoridade, ou apenas baseados nos seus sentimentos ou impressões, mas ele os convocou e deu-lhes poder e autoridade. Duas palavras interessantes aqui, meus irmãos, no texto, que nos mostram de fato aquilo que o próprio Jesus exercia e que aqueles homens também exerceriam em seu nome:
poder para realizar coisas, milagres, coisas sobrenaturais, sinais que acompanhariam a mensagem que Cristo aqui estava pregando, e a autoridade, assim como o Pai enviou a Cristo, Ele estava enviando os 12. Não era algo que vinha deles mesmos, ou do Império Romano, ou por parte dos judeus, mas algo que eles realmente experimentariam da pessoa de Jesus. E ele mostra que essa autoridade é sobre o quê? Sobre os demônios, o poder das trevas, como o próprio Cristo havia ali expulsado o demônio daquele gadareno, naquela região, certo? Impura para os judeus, e também sobre as doenças, quando o próprio Cristo curou aquela mulher com fluxo de sangue, ressuscitou aquela menina da morte. Então aqui nós vemos o próprio Cristo dando a autorização, e não apenas isso, dando o poder para que eles realizassem essas coisas da mesma maneira que ele realizou. Por fim, ele fala também sobre o envio. Ele nos diz no verso 2, também os enviou para pregar o reino de Deus e curar os enfermos, da mesma maneira que Cristo havia sido enviado pelo Pai, numa missão oficial à terra para trazer as boas notícias que diz respeito à vida eterna, que diz respeito ao reino de Deus que estava estabelecendo-se entre os homens, aquilo que muitas vezes foi profetizado ali no Antigo Testamento, e que de uma maneira obscura se manifestava, agora às claras por meio de Jesus Cristo. Isso estava tomando forma, o reino de Deus, com valores, com uma missão, com um rei sobre o qual nós estamos debaixo da sua autoridade. Cristo chama e envia os discípulos para proclamar, para pregar o reino de Deus. E com certeza isso diz respeito, meus irmãos, à missão, aquilo que Cristo veio fazer para libertar os oprimidos do diabo, para perdoar os pecados, para trazer ali liberdade aos cativos. Cristo veio com esta missão, e ele estava dando esta missão também aos 12, para proclamar, para falar. Nós achamos que o evangelho, meus irmãos, ele pode ser pregado apenas pelo testemunho, apenas pela nossa postura enquanto cristãos, e de fato o nosso testemunho é importante. Nós não podemos separar a mensagem da maneira como nós estamos vivendo, mas a grande prerrogativa, a grande missão da igreja de Cristo é a proclamação. E isso nós vemos aqui desde o princípio, quando Jesus diz eu os envio para pregar, para falar, para proclamar. Irmãos, aqui nos traz uma verdade maravilhosa. Nós somos povo de uma mensagem. Nós somos povo da grande história que traz salvação ao mundo. Quantas narrativas, quantas histórias estavam permeando aquele cenário da Palestina naqueles primeiros anos. Narrativas de cunho político, redentoras no sentido humanista. Mas Cristo veio mostrar ao mundo que só Ele pode nos dar salvação, que só Ele pode de fato redimir a humanidade. Esta é a mensagem do reino de Deus, esta é a mensagem do reino que Jesus veio trazer. Não é pelos nossos esforços ou pela nossa própria vontade, mas pela vontade do Senhor. Ele então envia, e juntamente com a pregação, ele dá também a ordem de curar os enfermos, de cuidar daqueles que estão aflitos, de trazer ali alívio das enfermidades, aqueles que estavam passando por momentos tão difíceis, como nós vimos nos relatos anteriores. E qual que é o propósito dessa cura? Enaltecer os apóstolos, dizer que eram os caras, que eles tinham os dons, que eles eram como mágicos e tinham poder para fazer toda sorte de curas e milagres? Não, mas para autenticar a mensagem do reino,
para mostrar de fato por sinais miraculosos que Deus está no nosso meio, para mostrar que Deus havia visitado aquele povo, o reino de Deus chegou a nós, não fomos nós que fomos até Ele, mas Ele que veio até nós, e o fato de termos sinais e maravilhas registrados pelas mãos dos apóstolos, é para verdadeiramente autenticar essa mensagem de Cristo. E ainda, meus irmãos, ele dá algumas instruções aqui aos discípulos, como aquele mestre que está treinando, né? Nós vemos aqui os discípulos naquele modo trainee das empresas, né? Aprendendo com Jesus. O que vocês vão fazer? Ele dá algumas instruções interessantes aqui. Primeiro, ele vai destacar no verso 3 que eles não deveriam levar provisões. Ele diz o seguinte: não levem nada para o caminho, nem bordão, nem sacola, nem pão, nem dinheiro. Vocês também nem devem levar 2 túnicas. Todos esses utensílios, meus irmãos, eram utensílios normais das pessoas quando elas iam viajar. Eu acredito que quando você sai de viagem, você faz a sua malinha, você coloca ali tudo aquilo que você precisa, as roupas que você precisa vestir, o dinheiro que você vai gastar, certo? Naquele momento, Jesus diz a eles: não levem nada. Por que Jesus está dando uma instrução assim tão diferente? Como que nós não vamos sair com 2 túnicas? A túnica era responsável por nos acobertar do frio. Como que nós não vamos levar dinheiro? E se a gente tiver fome, precisar comprar alguma coisa? E como que a gente vai andar sem um cajado na mão aqui para nos defendermos dos agressores? Que eram coisas naturais naquela época. Sacola, nem pão. Como que nós vamos nos alimentar? Cristo está chamando a atenção dos 12, dizendo que eles não deviam se preocupar com essas coisas, que a provisão e o cuidado viria da parte do Senhor Jesus. Era uma ordem, meus irmãos, naquele momento, para aquela época, para aquela hora, quando eles estavam recebendo este envio. Depois, Jesus posteriormente vai dizer: eu vos disse no passado que vocês não deveriam levar nada, mas chegou o momento, quando ele estaria partindo, indo para o Pai, ele disse: se você tem uma túnica, leve 2, se precaveja das coisas, leve aquilo que você precisa. Mas ele chama a atenção aqui para a confiança na providência de Deus. Em segundo lugar, ele destaca que eles deveriam permanecer onde foram recebidos. Ao pregar, ao anunciar, ao curar os enfermos, eles deveriam ficar na casa das pessoas que os recebessem. E ali, de fato, eles receberiam as provisões. Mostra que a provisão de Deus vem de uma maneira direta das mãos dele, mas também vem de uma maneira indireta, pelo povo que recebe a mensagem, que crê no Evangelho, que cuida daqueles que estão proclamando, que são enviados. Isso diz, meus irmãos, algo muito importante a respeito da nossa responsabilidade para com aqueles que estão de fato pregando, anunciando, instruindo, sendo enviados. E Jesus fala: permaneçam ali. Em Marcos ele vai dizer: porque digno é o obreiro do seu salário. Ele vai trazer outras instruções mostrando aquilo que vocês estão fazendo é o trabalho que o Pai os enviou. E todo trabalho tem o seu pagamento. Tem a sua esmola, tem ali o seu pagamento por aquilo. Mas ele diz também: onde vocês não foram recebidos, saiam dali, sacudam a areia que estão nas suas sandálias e não permaneçam naquele lugar. Jesus estava dizendo que eles não deveriam perder tempo com aqueles que não criam na mensagem do Evangelho. E a semelhança dos judeus, que era um costume deles, quando eles passavam por lugares impuros, quando eles estavam em lugares que não eram tidos como transitáveis para um judeu, eles batiam a poeira daquele lugar para não ficarem contaminados, a poeira dos seus pés, para não se acharem contaminados. Jesus usa essa metáfora, faz esse paralelo, ao dizer o seguinte: aqueles que ainda não ouviram o Evangelho, ainda não são dignos dele. Não permaneça nesse lugar por muito tempo. Vocês estão carregando uma mensagem, vocês estão levando, vocês são portadores de boas novas de transformação. Ainda, meus irmãos, ele destaca que no versículo 6, que os discípulos então
tendo saído, percorreram todas as aldeias e anunciaram o evangelho de Cristo e curaram enfermidades. Veja o sucesso da missão que Cristo havia dado. E aqui é algo interessante, meus irmãos. O sucesso da missão não está, de fato, atrelado ao tanto de pessoas que vão crer e confiar, ou então um número de pessoas que vão rejeitar o evangelho, mas está atrelado à autoridade de Cristo, porque eles saíram e aquilo aconteceu. Por milhares de anos, meus irmãos, a igreja tem pregado, a igreja tem anunciado, missionários têm saído, eles têm percorrido várias regiões, e o evangelho tem sido pregado, as boas notícias sobre a salvação em Cristo Jesus têm sido anunciada. E aqui então eu destaco algumas aplicações para nós. Irmãos, a igreja trabalha sob a autoridade de Cristo. Quem comissiona o povo de Deus é o próprio Cristo. É essa autoridade que ele deu aos apóstolos, que foram passadas aos presbíteros e diáconos, que é passada ao povo de Deus para pregar o evangelho. Você é um embaixador de Deus aonde você está. Você pode falar do evangelho de Cristo. Cristo, lá em Mateus 28, ele nos diz que toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. A igreja tem trabalhado sob essa autoridade, e ainda que venham perseguições, ainda que venham pessoas contradizendo, proibindo, o evangelho continua a se espalhar de uma maneira maravilhosa por toda a face da terra. E essa é a grande maravilha desta mensagem. Nós não estamos pregando uma mensagem que diz respeito a nós, ao nosso eu, mas aquilo que Jesus Cristo fez. Por isso eu destaco em segundo lugar que a maior força missionária da igreja é a igreja, o povo de Deus. Irmãos, eu e você precisamos estar mais cientes deste chamado, desta convocação de Cristo. Nós achamos que apenas os oficiais podem pregar o evangelho, mas nós entendemos que todo cristão tem uma obrigação de falar de Jesus. Nós fomos alcançados por esta mensagem do reino de Deus, logo nós temos que proclamá-la também a todos os lugares. Nós vemos aqui sair, percorrer e anunciar como um grande mote daqui que o versículo 6 nos mostra, e é o que nós temos de fazer também enquanto cristãos. Todos os dias você sai de casa, todos os dias você percorre grandes distâncias. Como você tem anunciado o evangelho? Qual é a sua preocupação em anunciar o evangelho de Jesus? Talvez você pense, mas eu apoio a causa missionária, eu oro pelos missionários, nós temos uma junta de missões aqui na igreja, eu estou sempre orando pelos missionários, eu estou sempre falando com os pastores, mas nós temos uma responsabilidade pessoal. O ano está finalizando, meus irmãos, e para quantas pessoas nós anunciamos sobre Cristo? Para quem nós falamos sobre a verdade do evangelho? Para quem nós proclamamos o reino de Deus? Esta verdade parece muitas vezes estar distante de nós, mas ela é bem próxima, é nossa obrigação. E em terceiro lugar, eu destaco: desenvolva uma cultura de pregação, evangelização e cuidado fundado na palavra de Deus. Irmãos, nós precisamos falar mais da palavra. Nós precisamos nos envolver mais com a palavra. Seja aqui dentro da igreja, seja fora da igreja. Nós precisamos ser mais intencionais na nossa evangelização. Evangelização não se restringe a apenas nós fazermos alguns programas em que anunciamos, saímos de casa em casa, de porta em porta. Isso é muito bom. Mas nós precisamos criar uma cultura em que cada um de nós assuma essa responsabilidade, a começar com os de dentro da nossa casa, a começar com os nossos colegas de trabalho. E ainda nós vivemos num país que nos dá abertura para fazer isso. Precisamos criar uma cultura, meus irmãos, de evangelização e cuidado
E isso não depende só dos pastores, dos presbíteros ou da liderança da igreja, mas depende de cada um de nós. O que você tem feito para espalhar o evangelho? Recebendo todas as instruções que vocês recebem aqui domingo após domingo, conhecendo boas teologia como você conhece nesta igreja, o que você tem feito para usar isso em prol do avanço do reino de Deus? Irmãos, Cristo irá requerer de nós: para quem você falou do meu nome? Para quem você anunciou sobre mim? E nós temos falhado miseravelmente, meus irmãos. Podemos ter muitos missionários estabelecidos fora, mas temos fracassado na nossa evangelização pessoal. Temos deixado de proclamar o reino e as verdades do Senhor. Em segundo lugar, então, voltando aqui para o nosso texto, nós vemos o relato de Lucas sobre um homem chamado Herodes. E aqui ele nos mostra, meus irmãos, a segunda coisa que eu gostaria de falar aqui é a reação à mensagem do Evangelho. Veja o que dizem os versículos 7 a 9. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo. Porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos. Outros diziam: Elias apareceu. E ainda outros diziam: um dos antigos profetas ressuscitou. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar João. Quem então é este a respeito do qual tenho ouvido falar estas coisas? E se esforçava por vê-lo. É interessante que todas essas coisas que Jesus estava fazendo estavam chegando aos ouvidos, virando rumores, espalhando-se por todo o Império Romano, por toda aquela região, de um homem galileu que fazia sinais e maravilhas, e que até mesmo aqueles que o acompanhavam, seus discípulos, também faziam sinais e maravilhas. E essas histórias, esses rumores chegaram, meus irmãos, aos ouvidos desse rei, Herodes o tetrarca. Este Herodes é filho daquele Herodes o Grande, um rei de grande renome no Império Romano, que desejava também ter o mesmo poder e a autoridade do pai. Veja que interessante, Lucas nos mostra sobre o poder e a autoridade de Cristo compartilhada aos seus discípulos de uma maneira simples. Eles foram e imitaram Jesus e fizeram os mesmos sinais que ele fez. E Herodes, sendo filho ali do grande Herodes, do rei de toda a Judéia, aquele homem que intentou matar a própria vida de Jesus, sendo possuído por Satanás. Este homem, Herodes, o tetrarca, ele não tinha recebido tal autoridade. O Império Romano não permitiu que ele exercesse tamanha autoridade sobre toda a Judéia, ficando ele responsável para apenas 4 regiões, 4 grandes centros de poder ali do Império Romano. Por isso que ele era chamado o tetrarca. Ele reinava sobre 4 regiões. E era um homem, como nós vemos pelas Escrituras, ávido de poder, ávido de querer receber de fato toda o domínio e glória dos homens. Este foi o Herodes a quem João Batista denunciou o seu comportamento, ao dizer que ele estava tomando a esposa do próprio irmão e deitando-se com ela. E por causa disso, Herodes mandou matar João, ainda que se simpatizasse com ele, não por causa da mensagem que João trazia sobre o arrependimento, sobre o reino dos céus, mas por causa dos poderes, da influência que ele exercia sobre as pessoas. E de fato, quando ele ouviu falar de Jesus, ele ouviu a respeito dos rumores, como Lucas nos ensina, João ressuscitou dentre os mortos, ele achou que, o grande João Batista tinha esse poder de ressuscitar a si mesmo dentre os mortos, porque estava fazendo sinais, anunciando uma mensagem parecida. Ou então, outros rumores, como aquele Elias, que os judeus aguardavam como um precursor messiânico, que viria falar do Messias, o grande rei, que traria liberdade aos judeus. Ou então um dos antigos profetas, que alguns comentaristas se referem aqui ao próprio Moisés,
né, que havia uma lenda de que ele ressuscitaria, voltaria nos últimos tempos, ou o próprio Jeremias, ele ficou então encantado, perplexo com isso. Veja o motivo da perplexidade de Herodes. Não era a mensagem que transformava, não era a mensagem que curava e libertava os cativos, mas era o poder que aquilo havia e que ele, de certa forma, desejava para si mesmo. Tanto que no capítulo 23, Jesus vai se encontrar com Herodes, e Herodes tem muito ali no momento da sua crucificação, nos momentos finais de Jesus, Herodes quis conhecer aquele homem, esperando ver nele um grande líder, uma grande influência, porque ele era ávido por poder, ele era ávido por ganância, e ele se esforçava por vê-lo, não porque ele cria de fato naquilo que Cristo era e naquilo que Cristo fazia, mas pela influência que ele exercia. Irmãos, vejam que nós estamos numa época em que a influência pode ser tudo que nós temos. Nós vivemos no mundo, na era dos influenciadores digitais. Quanto maior influência você exerce, quanto maior número de seguidores você tem, mais você é considerável, notório, poderoso perante as instituições. Mas o texto nos mostra que Jesus não veio fazer nada dessas coisas. Aqueles que estão utilizando o cristianismo para ganhar notoriedade, influência sobre os outros, eles não conhecem a verdadeira mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Eles não creem de fato naquilo que o Senhor é, naquilo que Ele fez. Podem estar perplexos e curiosos por ver todo o movimento de avivamento, o movimento de expansão da igreja que cresce na China, na Coreia do Norte, mesmo em meio a perseguições. Uma igreja que canta, que celebra em meio ao sofrimento, como nós vemos na Nigéria, de vários irmãos que têm sido perseguidos ali pela Sharia, pelo islamismo. Irmãos, aquilo pode chamar a atenção de líderes, de pessoas de renome, mas eles estão longe de fato de conhecer, de receber, de aceitar esta mensagem de Jesus Cristo. E muitas vezes nós também podemos nos perder nisso. O Evangelho não é apenas uma narrativa, não é uma narrativa que você pode manipular para poder ganhar seguidores, para poder fazer o seu nome ser bem conhecido. Era interessante que Lucas, ao contar aqui que Jesus estava dando instruções para os 12, de não levar as coisas, de não fazer as coisas por ganho próprio. Essa era uma realidade, por exemplo, muito natural dos filósofos que saíam pregando de um lado para o outro, querendo ganhar notoriedade ou fama, e até mesmo entre os rabinos do judaísmo. Mas esse não deve ser, meus irmãos, a motivação do povo de Deus. A motivação do povo de Deus é falar de um rei que não somos nós. Sabe do que você é rei? De coisa nenhuma, de lugar nenhum, nem dentro da sua casa você é rei. Você é apenas um mordomo. Você é aquele que traz uma autoridade derivada de Cristo e da palavra. Você não é rei, você não governa para si mesmo. O mundo não gira em torno das nossas próprias ambições egoístas, mas nós giramos em torno daquele que governa todas as coisas, cuja mensagem perpassa gerações, histórias, épocas diferentes. Nós somos o povo que anuncia um reino que é maior do que nós mesmos, que nós mesmos não fomos capazes de encontrá-lo. Ele se revelou a nós, ele chegou até nós. Nossa mensagem, meus irmãos, é a mensagem do Cristo que salva e daquele também que condena aqueles que não recebem o seu evangelho. Por isso, eu destaco aqui: por que você tem seguido a Cristo? Diferente de Herodes, você pode ser aquela pessoa que segue Jesus porque crê naquilo que ele falou, naquilo que ele nos ensinou de fato. Ou então,
Você é daquelas pessoas que está apenas interessada no movimento, na grandiosidade do movimento, naquilo que isso pode trazer, no que isso pode trazer de benefício para você. Somos chamados a seguir a Cristo, a falar do seu amor, a anunciar as boas novas de salvação, a viver por uma causa que é maior do que nós.